Hoje eu quero dar o Lung do Sutra da Grande Liberação. Eu não faço isso há algum tempo. E também para o Darshan, o festival que dura 2 ou 3 dias aqui no Nepal, e me disseram que no passado tinha um lugar em Kathmandu onde há um grande espaço vazio e onde o governo, além de pessoas individualmente. Em Parpim, normalmente há matanças em certas ocasiões, como nos sábados e depois em determinados dias. Então eu vi galinhas assim, cortavam e o sangue corria. Galinhas e cabras. Mas eu não vi as cabras mortas. O governo mata 100 mil vacas nesse grande espaço vazio em Kathmandu. Os ministros, as pessoas do governo fazem um campeonato, uma competição para ver quem corta o pescoço mais rápido com uma faca grande. Eles fazem um campeonato, uma competição. Ouvi dizer isso, o sangue corre pela vala. É simplesmente inacreditável. Eles não têm ideia. Eles não têm ideia do que é experimentar o resultado semelhante à causa. Ao aspecto do karma amadurecido, do karma negativo, de renascer nos reinos inferiores por éons, por muito tempo, onde é o mais pesado dos sofrimentos. O sofrimento mais pesado de um ser humano parece uma grande paz se comparado a um pequeno sofrimento no inferno. Então, experimentamos o resultado semelhante à causa no reino humano. Você Então, você é morto 500 vezes. Você matou um, mas experimenta o resultado semelhante à causa por 500 vidas. Enquanto você não confessar o karma negativo passado, criado por matar, enquanto não prometer não matar, e desde que você não faça, você cria o resultado para experimentar continuamente, sem fim. Então, tem os 4 sofrimentos. Repete, repete, Lama Khyentse. Então, por isso, você está vagando no samsara, experimentando o resultado do sofrimento seguidamente. Então,
Para beneficiá-los, eu comecei a ler os 100.000 nomes de Buda, mas ainda não terminei. Eu tenho ainda muito para ler. Então pedi aos monges para lerem por todos aqueles animais na América, para os perus, os 40 milhões, os 40 milhões de perus que foram mortos ontem ou anteontem, para o dia de ação de graças, quinta-feira, 2 dias atrás. Sim, eles foram mortos alguns dias. Depois, pedi também que as monjas lessem os 100.000 nomes de Buda. Este aqui, esse texto, é um volume, esse volume. É um texto muito raro. No início, Kyabje Rinpoche deu 3. Um ele guardou, ele me deu um, e agora em Dharamsala foi impresso pela library. Em Dharamsala foi impresso. Então há cópias que se pode comprar. Estou certo que você consegue comprá-lo. Eu acho que no Nepal você consegue comprar lá. E isso saiu muito bem. Além da minha leitura, pedi às monjas de Kopanam para lerem. Quantas monjas? 330 monjas. Elas leram por todos os animais, perus, para purificar seus karmas negativos e não nascer nos reinos inferiores, nascer como humanos e se iluminarem. Nascer em uma terra pura, onde possa alcançar a iluminação, ou pelo menos encontrar os ensinamentos Mahayana, conhecer um Guru Mahayana perfeitamente qualificado e ao agradar a mente santa do amigo virtuoso, que possa alcançar a iluminação. Então hoje eu ouvi que na Dinamarca, quantas martas? 17 milhões de martas foram mortas porque o ser humano passou o vírus para as martas. Então, os médicos descobriram que o vírus teve uma mutação, que é diferente, não é o mesmo que os seres humanos. Depois de que se infectaram, o vírus modificou. Então, se o ser estivesse indo, mas ainda não fizeram um remédio, a injeção para isso. Uma vacina. A vacina que não fizeram, de acordo com o vírus que os seres humanos até agora. Mas nas martas parece que é diferente. O vírus mudou quando passou para elas. Então, quando os seres humanos pegam o vírus, não há remédio, uma vacina. Então eles mataram todas. 17 milhões foram mortas e enterradas. Seus corpos foram enterrados. Mas então, quando o sangue... Sim, houve um problema de contaminação da água. Então, existe o perigo dos seres humanos se infectarem. Então, elas foram queimadas. O corpo inteiro tiveram que ser queimados. Então, essa ação é uma virtude? Matar todas essas martas? Não há predominância. O pensamento é o bom coração para que os seres humanos não contraiam a doença.
Certo? Isso é para beneficiar. Isso é para beneficiar os seres humanos. Há algum benefício? Sim. A motivação beneficia as pessoas, certo? Certo. Então, há uma motivação. Deve ser Dharma. E o monge responde, não é predominante. Sim. Há essa motivação. Se a ação é feita com seriedade, com uma motivação mortuosa, a ação não se torna Dharma? Certo. Não se torna Dharma? Não necessariamente, o monge responde. Ok, se a ação é feita com não virtude, e também não é necessariamente não Dharma. Não há predominância. Rinpoche diz, é a mesma coisa. É exatamente o mesmo, não há nenhuma predominância. Se for feito com a não virtude, não é Dharma, não há predominância. E o monge, sim, isso é verdade, eu concordo. Para você, qual é a definição de uma ação é Dharma? A ação é Dharma se é motivação para a ação, ou a motivação de suporte à ação é feita com pensamento de felicidade da próxima vida. Você tem que pensar na próxima vida, ou iluminação aí. Pelo menos, senão isso não é Dharma. Então as pessoas que não acreditam na reencarnação, suas ações nunca se tornam Dharma? E o monge diz, é verdade. Rinpoche responde, mesmo suas ações nunca forem Dharmas? Sim, ele acha. Então Rinpoche fala, ok. Um jovem ocidental, um hippie, um jovem sem qualquer pensamento, sem qualquer pensamento egoísta como motivação, não diz seu nome ou qualquer coisa, não fala de si mesmo, mas faz uma doação sincera às pessoas pobres que estão no hospital com tanta doença. Então, sem egoísmo, sem dizer seu nome, fazer uma doação. O que diz disso? A ação dele não é Dharma? Eles não acreditam na reencarnação, então a ação não se torna Dharma? É Dharma porque é feita com bom coração, beneficiando os outros, beneficiando sinceramente os outros. Sim. Se você não aceita que é Dharma, então... Não só tem apego à felicidade dessa vida, mas nenhum interesse próprio, nenhum nome. Não dá seu nome, apenas doa. Sinceramente, muitas pessoas agem assim, com sinceridade. Não há qualquer atitude egoísta envolvida. E mesmo assim é mais elevado, mais puro. Isso é não ter apego à vida. Eles estão tendo isso, então não é Dharma? E o monge diz, pela minha definição, não. Se isso não é Dharma, então os coelhos teriam chifres e haveria uma flor no céu. Se isso não é Dharma, então pode haver qualquer coisa.
Então segue-se que uma terra bárbara, um coelho tem chifres, diz o monge. Rinpoche ri. Segue-se que uma terra bárbara, sem os ensinamentos de Buda, um coelho tem chifres, porque não há Dharma. Rinpoche disse que se não há Dharma, um coelho tem chifres, por isso estou dizendo isso. Isso é quase como dizer que branco não é branco, branco é preto e preto é branco. Então, assim, é a mesma coisa. É o mesmo que branco é preto e preto é branco mesmo. Isso é como dizer que isso é preto, que essa luz é preta. É a mesma coisa. Existe luz negra? Luz negra? Existe luz negra? Se existe uma luz negra, Rinpoche ri. Existe luz negra, Annie Jane? E ela diz, acho que não. Aí o monge diz, você pode comprá-las na loja. Rinpoche ri. A motivação não é em autointeresse. Não há apego à sua própria felicidade. Não há uma mente egoísta. Você não se identifica, não. Isso foi abandonado. Você oferece com sinceridade. Se você não aceita que isso é Dharma, então isso significa que branco é preto. Dharma e virtude é a mesma coisa? Sim. Então, nesse caso, é Dharma. As pessoas que não aceitam a reencarnação, não existem pessoas que não aceitam a reencarnação, mas fazem ações virtuosas com uma motivação virtuosa. Nesse caso, sim, diz o monge, é Dharma. Mesmo que não aceite a reencarnação, então o pensamento deles, o pensamento do governo, o pensamento de não prejudicar as pessoas, então, se tem ambos, matar as martas, é Dharma? Isso é Dharma, não Dharma ou ambos? Porque a motivação é virtude e não virtude. É proteger, salvar o povo e matar as martas. Existem muitas ações como essa. Uma parte da ação virtuosa, algo para ajudar, mas também tem a não virtude. Eu perguntava ao monastério, o monastério de Dilgo Khyentse Rinpoche, qual é o nome do monastério?
Sentingompa. Então, o abade de Sentingompa, como fizemos pujas de fogo, muito pujas de fogo com Mingyo Rinpoche, Tsoni Rinpoche e 2 abades, o abade de lá, o abade de Mindrolin. Depois, a última vez, na casa de Kadrula. Eu não perguntei antes, mas essa foi a última vez. Então, eu perguntei para ele, já falei disso antes? Eu não me recordo. Quando você faz Lojong, a sua principal motivação é a sua felicidade. Então, você faz Tonglen porque pode ajudar a aliviar a sua dor, a sua doença. Então, a principal motivação é sua própria felicidade, curar a dor. Então, é claro, você faz Tonglen, tirando o sofrimento de outros seres sencientes e dando a sua felicidade aos outros. Então, eu expliquei ao abade, eu expliquei mais ou menos que mesmo se você não esteja realmente envolvido na meditação, mas tem ideia de fazê-lo muito superficialmente, apenas tem esse pensamento leve de fazer Tonglen. Na hora que fizer isso, a dor do seu estômago para imediatamente, ou a dor nos olhos. Mesmo que sua ação não esteja no meio da meditação, você ainda não começou, mas pensou. Você pensou em fazer Tonglen. Você está apenas começando. Você não está realmente fazendo ainda. Mas só por isso a dor nos seus olhos vai embora. Tem apenas um pequeno efeito sobre a mente. Eu explicava isso ao abade. Então eu disse a ele, isso é Lojong ou não? Lojong tem que ser Tenpa Chenpo e Lojong. A transformação do pensamento Mahayana tem que ser feita com motivação de Bodhicitta, mesmo se não houver uma motivação real, mas apenas mesmo que não seja não criada, mas produzida, uma motivação produzida de Bodhicitta. A motivação é para curar a sua dor, principalmente preocupado com a sua felicidade. Começa assim. Começa assim. Então você pensou fazer Tonglen e só com isso a dor some. Então eu expliquei ao abade é Lojong não? É ou não é Tenpa Chenpo Lojong? Ele disse que podem haver duas motivações. Provavelmente. Ele disse, provavelmente, isso não é Lojong. Ele disse algo parecido com isso, porque a motivação é a sua própria felicidade. Então isso não é Lojong, mas nós não terminamos de falar. Mas é claro que a dor parou. A dor parou do estômago, a dor dos olhos. Momento de pensar em fazer. Então, isso não é Lojong, mas nós não terminamos de falar. Mas é claro que a dor parou. A dor parou do estômago, a dor dos olhos. Momento de pensar em fazer.
mesmo que você ainda não esteja realmente fazendo, mas você pensa em fazer. Mas é claro, tem esse efeito, mas nós não terminamos a conversa. Eu fiz a pergunta e ele mencionou que existem duas motivações, mas que talvez não seja Lojong. Acho que ele mencionou isso, mas nós não terminamos de falar. Mas, obviamente, é assim, a motivação pode ser não Dharma, simplesmente apegado à felicidade dessa vida. Aí você recita orações a Tara, ou recita mantras, diferentes mantras, para curar sua doença. É claro, o poder dos mantras pode curar a doença, mesmo que a sua recitação do mantra não seja Dharma, porque a motivação não é Dharma. Mas o mantra tem poder. O mantra ainda pode fazer coisas, curar e coisas assim. Pode curar os outros, pode curar a si mesmo. Você pode recitar mantra para outras coisas, como vida longa. Você pode fazer isso, os mantras têm poder. Então, ainda assim, pode afetar. Então, penso que o pensamento, só isso, você ainda não começou, mas só de pensar, só ter o pensamento de Lojong é muito poderoso. É muito poderoso. Só pensar é muito poderoso, mesmo que não seja completamente puro. De qualquer forma, está tudo bem. Então pedimos às monjas que lessem os 100.000 nomes de Buda. Elas leram parte disso, o começo. Ontem e hoje elas leram para as Martas, por todas as Martas, para purificá-las. Mais uma pergunta. Por que o Buda não ajuda os seres sencientes sem necessidade de ser solicitado? Sem necessidade de solicitar ao Buda que os liberte do samsara e coisas assim, para não renascer nos reinos inferiores sem precisar solicitá-lo. Por que Buda não ajuda? Ele não ajuda por quê? Ele respondeu, Rinpoche, quer dizer que Buda não ensinou até solicitado por Brahma? Sim, mais ou menos. Acho que tem a ver com o que aparece nos seres sencientes. Quando Buda foi iluminado, se ele tivesse começado a ensinar imediatamente, as pessoas não o levariam a sério. Então ele disse, o que eu encontrei é profundo e pacífico e difícil de realizar, e por isso eu não vou ensinar, indicando que é difícil ensinar. Quando Brahma mostrou o aspecto de solicitar, Buda ensinou. Então, ao ouvir essa história, entendemos como é profundo e difícil. Então, levamos a sério. Então, não é que ele não pretendesse ensinar, mas que era a aparência dos seres, de tal forma que eles tivessem uma visão correta. Ok. Agora, e quanto ao risco dos seres sencientes, de inúmeros seres sencientes renascerem nos reinos inferiores, bem como no samsara, vida após vida, sem necessidade de ser solicitado, sem necessidade de confiar que Buda foi solicitado,
sem necessidade. Por que Buda não fez isso? Por que Buda não salva os seres sencientes do samsara e dos reinos inferiores? Porque ele tem onisciência, ele sabe, ele tem onisciência, poder perfeito. A onisciência não é onipotente. Rinpoche fala onisciência, perfeito poder e compaixão. A maior compaixão por todo ser. Então, por que ele não fez isso? Por que precisamos pedir ao Buda? Buda disse que o sábio não lava os pecados com água, nem limpa o sofrimento dos seres sencientes com as mãos, nem transfere suas realizações para os outros, mas somente ensinando o Dharma ele pode liberar os seres sencientes. Então Buda não tem o poder de pegar os seres sencientes e tirá-los do reino dos infernos com suas mãos. Ele pode libertá-los ensinando, depois eles têm que praticar. Sim. Sim, mas para Buda salvar os seres sencientes do reino dos infernos, o que é necessário? Só ensinar o Dharma, mas nada, nenhuma outra forma? Ensinar Dharma não significa só falar. Significa que para todos esses perus não renunciam nos reinos inferiores, Buda tem que ensinar o Dharma? Essa é a única maneira? Não há outra maneira do Buda salvá-los dos reinos inferiores? Sim. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Só ensinando o Dharma. O monge responde sim. Caso contrário, não há outra maneira de salvá-los dos reinos inferiores. E ele concorda, o monge. Rinpoche ri diz, assim quando as pessoas morrem, pedem aos monastérios, aos monges e aos seres santos que rezem. Pedem para rezar. Eles fazem oferendas, pedem para rezar e nós fazemos pujas. Então não adianta? Você disse que Buda tem que ensiná-los para salvá-los do reino inferior. Mas normalmente os monastérios estão sempre ocupados rezando pelos vivos e pelos mortos. Mas os mortos são um exemplo. Eles estão sempre ocupados. Aqueles que acreditam na reencarnação estão sempre ocupados pedindo aos monastérios, monges e monjas, para fazer pujas para a pessoa falecida, para ajudá-los a purificar seu karma negativo e libertá-los do reino inferior. Eles pedem aos monges que rezem, monges e monjas. Então estão sempre tão ocupados, tão ocupados. Há tantos pedidos, em um puja há tantos pedidos. Então não tem sentido? Porque Buda não ensinou aqueles perus, aquelas martas, aqueles animais do Nepal. Enquanto Buda não ensinar, os monges fazem puja, isso é como uma isso é somente uma crença errada. Dizer que não há um único benefício para eles. O objetivo do puja é lembrar ao morto uma mente virtuosa que já gerou no passado. Assim, ao lembrar, eles podem realçar essa mente. Mas se eles não geraram uma mente virtuosa no passado, então é muito difícil que as orações sejam de grande benefício. Lembrar o quê? E monge, eles ouvem os cantos e lembram do Dharma, e depois têm um pensamento virtuoso. A pessoa morta, elas escutam o monge cantando? Então a pessoa morta está sempre no bardo, sempre? No início. Então se você faz puja depois de um ano, depois de vários anos, a família pede para rezar, fazer puja. Então você faz isso mesmo depois de vários anos. Dentro de 3 anos após a morte,
é claro, eles estão no bardo. Mas dependendo, como se eles estiverem no reino da forma, não há bardo. Então, passaram-se 1, 2, 3 anos e os monges estão rezando. Então não há benefício? Eles ainda estão no bardo? O monge diz que não. Todo o tempo não estão? O monge diz que não. E em Posserri, nós deveríamos estar sempre no bardo. Não deveríamos estar aqui. Não deveria estar aqui como seres humanos. Inclusive Gash, que é o nome do monge. Inclusive ele mesmo. Muito bem. Então, hoje eu estou lendo o Sutra da Grande Libertação. É também para eles. Claro, é para todos os seres sencientes, mas todos aqueles animais que foram mortos no Nepal, todos os perus, 40 milhões de perus que foram mortos, e as martas, quantos foram? 17 milhões. É para elas. Então agora a motivação. Então o propósito da vida, só para quem não alcançou a felicidade temporária e felicidade suprema, libertação do samsara para sempre, você tem que saber que é para sempre. Mesmo que isso não seja realmente suficiente, não é o bastante como propósito de você ter nascido como ser humano dessa vez. O verdadeiro propósito de uma vida humana é não prejudicar os outros e beneficiar até um único ser senciente, a menor criatura, um ser humano, até mesmo um só. Eles são incontáveis. É para isso. É para isso. Muito bem. Para libertar os incontáveis seres sencientes, incontáveis seres do inferno, fantasmas, faminto, animais, seres humanos, suras, asuras, todos, para libertar todos eles do samsara. E não só isso, para levá-los à felicidade incomparável, à total cessação dos obscurecimentos grosseiros e sutis, completitude das realizações, sangue, para trazê-los a isso, sozinhos. Então é preciso alcançar a iluminação, o estado da onisciência. Portanto, vou ouvir o Lum do Sutra da Grande Libertação. Eu recebi essa transmissão oral de Kyabje Kitsencha Rinpoche, metade, depois Kyabje Kyonlarato Rinpoche em Dharamsala, usando o livro que eu recebi do Tibete. Por algum tempo.
Está dito, Buda diz, acho que li isso antes, mas de qualquer forma é bom ouvir os benefícios várias vezes. Ridicula, raça do filho. Provavelmente pode ser a raça Mahayana. Ganlala, qualquer um, qualquer pessoa, você preenche totalmente o grande mil dos 3.000 universos. Isso significa universos são 1, 2, 3, 4, até 1.000. Depois desse 1.000, 1.000, 2.000, até 1.000. Aí é o segundo 1.000. Depois novamente, assim, até 1.000. Isso é um grande 1.000. E esse é um grande 1.000 dos 3.000 universos. É muitos, são muitos, são muitos, são muitos. Todos esses universos estão totalmente preenchidos com joias que realizam desejo. É como um pote cheio de arroz, quando fazemos oferecimentos, totalmente repleto de joias que realizam desejos. Joias que realizam desejos, o que significa que o que quer que precise nessa vida, coisas materiais, o que precisar, você reza e recebe. A joia você obtém do oceano. Depois você limpa de 3 maneiras e coloca no estandarte no 15º dia. Então, o que pedir, materiais, você recebe. O que pedir, você recebe imediatamente. Muito por causa, acredito, dos seus méritos. Você tem tantos méritos, a pessoa então recebe uma joia de desejos ao rezar. Tem o poder de conceder aquele minuto, de receber naquele minuto tudo que pediu. Quantos quiser, jatos, quantos barcos, claro, você não pode ser salvo dos reinos inferiores. Você não pode ser salvo do Sansara. Não pode ser salvo de cair no Nirvana inferior. Mas quaisquer coisas temporais, necessidades materiais, conforto que você rezar e pedir, então você recebe imediatamente. É por isso que é chamada de joia que realiza desejos. Assim, um grande 1.000 de 3.000 universos, repleto de joias que realizam desejos, então você entrega elas, dá elas aos seres sencientes. Aí você compara esses méritos com os méritos de apenas ouvir o nome desse texto. O nome desse texto, o Sutra da Grande Liberação. Só de ouvir o nome, você recebe os mais inacreditáveis. Os mais inacreditáveis, muito, 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 muito mais do que se recebesse um grande 1.000 de 3.000 universos repletos de joias. E desse modo, e desse aos seres sencientes como caridade. É claro que você colhe tantos metros, mas isso não é nada. Se ouvir o nome do Sutra de Grande Liberação, só isso, você recebe muito mais méritos, incríveis, muito mais do que o outro.
Depois diz, incontáveis universos repletos de joias que realizam desejos. Você faz caridade aos seres sencientes. Depois, com sinceridade do coração, você lê um verso desse texto. Você lê ou recita. Muito, muito mais méritos inconcebíveis. Uau, 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 uau. Depois está dito, filho, qualquer filho da raça Mahayana. Então penso que isso inclui filhos e filhas. Qualquer um, esse ensinamento Mahayana, esse sutra de liberação, o número de palavras você recita, você guarda ou recita uma palavra desse verso, lê uma palavra. Uma palavra que leia, ou um verso que guarde ou lê. Então, inacreditável, mais inacreditável mérito você recebe. Por quê? Qualquer um que segure esse sutra, então fica totalmente livre de todos os sofrimentos. Nunca renascerá nos reinos inferiores. Nunca renascerá nos reinos inferiores. Nunca jamais. Nunca jamais. Você precisa entender, ter isso em mente. Depois, você sempre estará em estado de felicidade. E depois, por ouvir esse sutra, quando os tempos difíceis do futuro chegarem, vírus, com tantas pessoas morrendo, todos por todo lado, todos morrendo de doenças. Depois, tantas pessoas morrendo pela guerra, por toda parte. Não apenas entre um país e outro, mas em todo o mundo há lutas e guerras. Então, tantas e tantas pessoas morrem, estão morrendo. Depois há também a fome. Em todo o mundo existe a fome. Tantas pessoas morrendo, mortas. Isso acontece antes que o mundo acabe. Sua Santidade diz, ele fala atualmente muitas vezes sobre isso. Antes não falava, mas hoje em dia Sua Santidade diz que devemos acertar. Enfatiza que como temos muito pouco tempo de vida no mundo, então por que não viver feliz, ser feliz? Não vivemos felizes, não lutemos guerras, matando uns aos outros para lutar, quando temos tão pouco tempo para viver. Isso é o que Sua Santidade diz, mas as pessoas no mundo não pensam, é difícil entenderem isso. Por causa do pensamento egoísta e depois do Daisy-Mangripa, o conceito errado de sustentar o eu como real,
esse Dantzig Marimpa, isso é difícil. E depois a pessoa acalenta isso. Isso é a raiz de todo sofrimento, mas é difícil entenderem para as pessoas do mundo. Eles precisam conhecer o Dharma, estar bem, pelo contrário, fácil entender. Temos pouco tempo para viver. Não há problemas, mas temos pouco tempo para viver. Então, por que não viver em harmonia e felizes? Sua santidade sempre isso. Está sempre dizendo. Quantas pessoas? 7 milhões? 7 milhões de pessoas, sim. Então, os 7 bilhões de pessoas, o mundo inteiro torna-se um. O mundo inteiro se torna um só. Em vez disso, o mundo inteiro não há problema, não há necessidade de lutar. Mas as pessoas provavelmente não pensam assim. Isso deve vir de alguém com o olho totalmente desperto, o olho da sabedoria, o olho compassivo. É um conselho incrível. Se guias, então, não há nenhum problema, nenhum motivo para lutar uns contra os outros. Meu isso, meu aquilo, meu país, seu país. Esse é um grande, grande conselho. Isso é incrível, mas eu acho que o mundo não consegue entender. Provavelmente o mundo pode pensar que eles são muito sofisticados, muito científicos, muito instruídos na universidade, mas podem pensar até que é uma loucura não existirem países, só 7 bilhões de pessoas serem um só. Eles podem pensar, aqueles que não sabem, podem pensar que é uma ideia louca. Mas isso é um conselho incrível. Então não haverá guerra, é incrível. Não haverá lutas e conflitos entre a China e outros países, não haverá necessidade. A China não tem problemas, a América não tem sem problemas, a Índia sem problemas, Taiwan sem problemas. Isso é incrível. Diz, aqueles que ouvirem o Sutra no futuro, em tempos difíceis, no final, podem alcançar a iluminação. Isso eu vou prever, disse o Buda. Sempre. Qualquer um que esteja sempre seguindo o Buda, o vitorioso, o Buda sempre presta atenção a esse ser, a essa pessoa. Quem proteger os ensinamentos do Buda, Buda também protegerá esse ser. Alcançará grandes poderes milagrosos e girará a roda do Dharma, se libertará do sansara, do contínuo mental sansárico, e destruirá os montes de maras. O Buda da luz imutável, a partir daí ouvi o Sutra e vivi com paciência. Foi previsto que eu me tornaria Buda Shakyamuni. Depois que eu falecer, qualquer um que guardar esse sutra se tornará iluminado. Isso eu preverei, disse o Buda. Qualquer pessoa no futuro que entenda o significado desse sutra e explique aos tolos
Então, a raça, acho que é, em termos gerais, a raça das três preciosas sublimos, Kunshotsum, nunca cessa. Mesmo que Buda não esteja vivendo no mundo, mas aonde este sutra estiver, no mundo, onde esse sutra estiver, esse texto, naquele lugar, há efetivamente, há realmente um Buda vivo como objeto de oferecimentos. Ok, isso é o suficiente por enquanto. Agora, especialmente com o vírus, quantas pessoas já morreram? Ela diz cerca de 1,5 milhão de pessoas mortos no mundo e nos Estados Unidos. 250 mil mortos na América. Isso sem contar o resto do mundo. Então agora você pode imaginar ouvir esse ensinamento, é o certo, é o melhor para nós que não temos bodhicitta, realização da vacuidade, nada, renúncia, nenhuma realização. Então agora, quantas pessoas estão morrendo? Ler isso, ouvir isso, você pode imaginar os benefícios? Você já ouviu os benefícios. Uau, uau, uau. Você desmaia. Se ouvir mais benefícios, você desmaia, tem que ir para o hospital. Uma instituição mental. Então, não só nascemos, recebemos um precioso corpo humano, não só isso, recebemos um renascimento humano perfeito, com as 8 liberdades e 10 dotes. Temos a oportunidade de ouvir o Sutra da Grande Liberação. Que oportunidade! Se você ouvir o nome Sutra da Grande Liberação, adeus depressão. Isso no Ocidente. Porque tantos milhões de pessoas sofrem de depressão. Basicamente, eu digo que a falta de é não saber o sentido da vida. O que é o sentido da vida? A finalidade da vida, por não saber isso, então ficam deprimidos, não conseguem sair. Você tem que passar a vida inteira na cama. Então, se ouvir o nome, que sorte! Lama Khyentse. Não só ouvir, mas ler. Então, dessa vez, qual é o nome dele? Que eu pedi para traduzir, qual é o nome dele? Lecten, em Sera. Ele é um monge lá. Está traduzindo esse texto. Foi isso que saiu na observação que fiz. Então, muitas pessoas poderão ler o Sutra em inglês. Chinês tem, mas não sei como ficou a tradução.
Rinpoche vai começar agora a dar a transmissão oral do Sutra da Grande Liberação. Toro topaya minu tabatam kunye na tabatam chu esmda tejendelana chancho hasho dunga mato chima meji tam balana me tabate tabame jojuro chancho haji to tukbara wa tele tiga namanta de sanjana ni de choche sanjana tabatam tejen de shabata ngadi de wani pewa mun de wayem de Nangashindo Gongwe Tabasama Same Javadi Sanjaki Tundu Gomcha De Sevanamadane Yijamotava Talaya Totalaya Mudanyama Setuna Tabasama Javana Mojetuna Major Tenia de Damuda Jolo Batamajimana Tabasama Nyamata Jabata Getabu Tejatoma Tejan na Samejam Tevea Pavangaro Gaji, then by Tunada, then the Jerodamero Tabatamagund. So, Sanjaka Jang, the Javana Lavatan, the Gajatabatama Deba, Yamata German. Tanaba, the Jamaton Trota, Tabatamolo, Tabat, Tene, Mini, Imbarana, Sine, 7 Umbrashi, Dante, Tena, Tejo, Ganabati, Kajetabatam, Jona, the new good Kaji, Kujasuna, Sunabamata, or Cho. Choji Jitting Jibata, Chutu, Java, Jabata, the Jibito, Sona, Jita, Pada, the Jikoata, the Javatam Jaga, Jesu, Toda, Jotava, Putuato, the Jumbrandru, Katia, the Interachamania, Lana, Gavanyo, look at the Mingy Tamagona, Tamalameta. Today, Sunday, Sabatavana, Sudum, the Duja, no, Tiba, they are taken with like Sunday, Java, Tabatan, both about all the one in Divine, Tajagameta. Katia de Tulade, now the Sanjay, the Tamatoma de Mania, to the Kamatia, near the end of the Adamaya, the words of the Mediata, near the Jitamata, the Badam. The Jiting and the Jitan, the Watamagon, to Jivakan, the Jivakan. Tabatamagan, the Sunday, British, tea, come. Sijeti tanga malotun sama joro. Jana jade kanga tote dizemba tunga kudayon lalo damsenga ramito de jama. Kange do de watchma mao tene se tara sanje ya ninu da samata kange da jo ta ke je na jo la so ju de Chikola Konda, Jilada, the Epuja, the Savana Long Damascus, the on the country. Nombara Zoba, Sanda, the Demada, Mount the Roman, conjuring which is a day is the kind of a nation, the doors and Jangos. Shabbat Nina Jiji Mabada Mavale today, no, there's one going to be tasting the Getsy. Sato was Shikatavat, just a man getting mitigation. Jim Dende, the Javata, give it a message, I said, the afternoon,
제지죠 간다간 게 저저저 지금 이제도 제지와라 tunde de kaza jiwodi jawani da podam de sensi de 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 kandene jejedu jejedu kawade shebaramento beten do tamaji jejedu da kan samadavane dure damasumada idara tembe shabshin duani senamaja lama la sujada chimada sura chuden dola budi jada chabako tenju don da jada lama nebe tingba ya bada majwada damaje do tabarbe damaje wana jagama debe sata shamade samwa debe na damaje khasangba jamba jambe chada shabaje debe damaje 다다 도와주보다 도와주는 도와주는 대신도 도와주는 선지처럼 도마가 왜다 임나 집어도 왔는데 말이야 진지요다 당배자 잡에서 니 부순 데베다 말이야 그거주고 생애를 다다다 마주다 그외주야 다발라제 수자도 덤베 타도 신도제 다다마 지만 이거는 잡아제 타벨을 제바제 다마주다 지도라가 간데 트로자 와다노남라 도가메제 마제베 찰라 정보 부만랑을 되게 다도아게 저 담제 na jabada soge rete ko je rete de ma jo no je ma de atame se je ma ru de jo to be se de ma jo yere ba ne se ja ma de de me se ge de ma de wa de ma jo na se ja da ma de la se ma nya ba ke me se ma nya ma je je de ma de me to ba na ma du ma na ke se ma da sa me se de ma jo de mo je se ma nya be se da 어다가 예영소 다베 때문에 그러면 맞아 아야 야다마 다스데 다베산 맞아 나타도 되자마메한테 타면 제 맞아다 제베선 그냥 맘에 미다도 제가 제베산 맞아 사다wan에 나나면 주베 두베 파이즈 뭐도 샬라서 나마다 유대야 맞으세요 정가베산 주부제 예자다도 맞아다 하다마다 개마달라서 라마나마나 또마라체 우주다 되면서 맞아다 맞아 마라모베 도시대 제베산도 맞아다 나가다가 마다니사 데 서마제메스가 이제가 나만나서데 그다음에 바보레 내가 또 기타도 그외시하다 그마다 만나게 되면 되야다 도모다베 도모제베 내가 보게 되면 어떤 먼저 내가 보다 매반데 살로도 살로 그냥 나중에 그만하고 애신다 두다다 주저게 비즈는 예버지다 마다마다마다마다마다 두다다 다다다 나마주 되게 제가 나마주 사만하게 좋아 조금 좀된데 저다만들 다겠다 그냥 거다 마도데 마지나 디자와나 데베던데 마라나 데제 चलो क्या जे दुजे तुमदा कुंजो तुमदा तमचदा एजुदा कांदे जुदा बोल दे जना तगत ने जना जुको तुमई समाज माम जे जुवा मुदा दे ये मत जे बजो बजो के मत जा हजर मत के दान जो बजो बजो बजना रंग जुदा जो अंदे में जो मुझे मुदा जो जे मेरा मत दादा Mila macam tu ada dua cibayan dawa, macam cibayan dawa, cibayan mana, macam cibayan mana.
Tavamala, Chamala, Chamala, Kamamala, Samala, Little Mala, Tomala, Chamala, Shabara, Tage, Tana, Tamala, Sijamala, Somala, Somala, Jomala, Kandamachima, Shitamala, Chamala, Somala, Mimala, Somala, Jamala, Namala, Jamala, Nada, Jamala, Namala, Jamala, Jamala Rama Jamala Limala Jamala Rudare Oh Jamala Yamala Jamala Ida Jamala Nabasha Mamala Sumana Nabasha Tasugati Jamala Sumana Jamala Sumana Jamala Damala Jamala Ramala Jamala 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 Damala Damala Jamala Jamala Sheda Namachama Namaja Deji no. Okay. So I start again. Vou parar aqui. These pages. It's page 102. 102. English. É 203 a página. Esse texto é bom comprar se souber ler em tibetano, então sempre carregue com você para ler de vez em quando. É inacreditável, inacreditável, inacreditável. Incrível, incrível, incrível. Não você se beneficia, mas pode beneficiar os seres sencientes. Esse é do Nepal. Mas você pode comprar em Boulder, na livraria tibetana. Então, em Singapura, como é que é o nome dele? Sri King. Patrocinou essa tradução há muito tempo. Mas eu não pude escolher quem traduziria. Só recentemente para o chinês. Então, a última vez você disse que uma mesa quebrada é uma mesa? Sério, eu não disse que sempre é. Uma mesa quebrada é uma mesa, não? Você disse que é uma mesa se ela puder levantar, se puder levantar uma agulha. Você disse que isso é uma mesa, então uma mesa quebrada é uma mesa. Não. Então, uma mesa quebrada não é uma mesa. Não, mas pode ser. Pode haver uma mesa quebrada. Então é uma mesa quebrada e também uma mesa. Bem, algo pode ser ambos, sim. Sim, uma mesa quebrada e uma mesa, ambas. Nesse caso, o Shinta Yanglang, o Lang Singla, tudo junto, é uma mesa. Isso é uma mesa, não é uma carruagem. São as partes juntas. A Shingla não é uma carruagem. Então, por que essa mesa quebrada é uma mesa? Mesmo o Shingla uma carruagem, há tudo, mas ainda não é uma carruagem.
Diz em Magamita que se não é uma mesa, como é uma mesa quebrada pode ser uma mesa. No. Broken Shingla can be. Rinpoche diz então, não, um Shingla quebrado, como pode reunir não só as peças, não é, nem mesmo todos juntos, não é. Diz que não é uma carruagem. O Madhyamarka afirma isso. O comentário afirma isso. É diferente, o monge diz. Então, mesmo tudo junto, não é uma cadeira. Shingla, mesmo tudo junto, não é uma carruagem, certo? Uma mesa que está quebrada ainda é uma mesa. Dizer que uma mesa quebrada é uma mesa é algo encontrado por uma análise convencional. Dizer que a parte do Shingla não são Shingla é baseado em uma análise última. Então, eles estão abordando o problema a partir de duas direções diferentes. Shingla é o que? Rinpoche pergunta. Rinpoche e o venerável Gati debatem em tibetano. Aí o venerável concorda no final com o Rinpoche. Então, uma mesa, mesmo quebrada, ainda é uma mesa. Poderia ser, Rinpoche, mesmo sobrando. Mesmo se sobrar só isso, ainda é uma mesa? Poderia ser. É uma mesa, mas Shingla vai lá, as partes, mesmo todas reunidas, não é um Shingla. É isso mesmo. Devem ser exatamente o mesmo. Os pedaços do Shingla não são Shingla. Todas as partes juntas não são Shingla. Ok, então a mesa, cada passo não é uma mesa. Tudo não é uma mesa. Deveria ser exatamente o mesmo. Então, o que sobra é uma mesa. É uma mesa, Rinpoche diz, não é mesa. Ele diz, é uma mesa. Rinpoche diz, é uma mesa. Então, isso é uma mesa. Então, Shinta Yagla está quebrada. Está quebrada. Não existem só alguns pedaços. Isso é o Shinta, uma mesa. Se estiver toda quebrada, se a mesa estiver quebrada, as peças são o Shingla. Isso é uma mesa, você diz? Então, agora, uma Shingla deve ser a mesma coisa, Shingla Yangshan Sopa. Se estiver quebrado, isso é Shingla, no texto diz Shingla, Shinta Yela Mare. Então, você diz que, de acordo com você, isso deveria ser um Shingla, mesmo quebrada, deveria ser tudo unido. A mesma coletânea, até uma Shingla quebrada não está completa, mas apenas algumas partes. Ainda assim, é uma Shingla, de acordo com você, é exatamente o mesmo se um pedaço de uma mesa. Não se trata de saber se está quebrado ou não, é questão de saber se a base da se a base de designação é o que está sendo designado. Sim, mas mesmo tudo juntos não é um Shingla, isso é claro. Mas você diz que um pedaço da mesa desse tamanho é um Shingla. É uma mesa, então estou dizendo, aplicando o mesmo. Os pedaços de Shingla reunidos, não. Então, mesmo quebrado, é um Shingla? Uma Shingla quebrada poderia ser um Shingla. Então, uma Shingla quebrada podia ser? E o venerável repete, sim. Então, quebrada, o texto diz, mesmo todos juntos, nenhuma parte é um Shingla. Nenhum pedaço é um Shingla. Mesmo todas juntas não são um Shingla. O texto afirma.
E Rinpoche, sim. Você aceita isso? Aceito. Então, por que a shingla quebrada não é uma shingla? Eu discordo. Um shingla quebrado pode ser um shingla. Sem a alça ainda é um shingla, diz o venerável. Rinpoche Ri diz, o texto diz que as partes não são shingla. Então isso esclareceu que você estava errado, porque o texto diz que até as partes não são shingla. Isso é o mesmo, todos os pedaços juntos, não é um shingla. Rinpoche estala seus divinos dedos. Isso mesmo. Segundo você, não é uma mesa, essa é uma peça da mesa, não é uma mesa. Segundo você, é uma mesa porque pode levantar a agulha, ele pode levantar uma agulha. Ok, finito. Agora as dedicações. Por todos os mestres passado, presente e futuro acumulados por mim, incontáveis seres sencientes e Budas. Cada Bodhisattva ser gerada em seu próprio coração e em todos os corações de todos os seres sencientes. Então, de sua parte, sua família, também animais, pequenas formigas, mosquitos, pequeninas criaturas ao seu redor, inclusive até todos os seres sencientes dos 6 reinos, que todos possam gerar a Bodhicitta. Então, isso inclui não só seus amigos, mas também desconhecidos e inimigos. Sim, os inimigos também, rezando. Você precisa saber isso. Alguém que você odeia, você está rezando por ele. Você está rezando para que gerem a Bodhicitta. Você precisa entender isso. Que a preciosa suprema joia da Bodhicitta que ainda não surgiu, surge e cresça. Que aquela que já surgiu não diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Vacuidade e surgimento dependente. Vacuidade manifestada no surgimento dependente. Surgimento interdependente manifestado na vacuidade. Portanto, que a visão prasangika da vacuidade e a unificação seja desenvolvida por mim e por todos os seres sencientes. Samsara e Nirvana não possuem nem mesmo um átomo da existência inerente, e causa e efeito e o surgimento interdependente são confiáveis. Peço as bênçãos para discernir o significado do pensamento de Nagarjuna, de que esses dois são mutuamente complementares e não contraditórios. Dedicando a todos os mortos, que todos aqueles que estão mortos morreram, em particular aqueles que morreram pelo vírus, dedicamos para que nunca renasçam nos reinos inferiores, para que renasçam em uma terra pura, onde possam se iluminar, ou pelo menos que possam ter um perfeito renascimento humano, encontrar os ensinamentos Mahayana e um Guru Mahayana perfeitamente qualificados, que revela o caminho inconfundível até a iluminação, e ao agradar a mente santa do amigo virtuoso que alcança a iluminação o mais rápido possível.
Pela força do vitorioso Tsongkhapa, agindo como nosso amigo virtuoso Mahayana, direto em todas as nossas vidas, que nunca nos desviemos nem por um segundo do caminho puro, altamente admirado pelos vitoriosos. Então rezamos por todos os animais mortos no Nepal daquela vez e por todos os perus, os 40 milhões de perus e as martas, quantas? E as 17 milhões de martas mortas na Dinamarca. Nós rezamos novamente. Pela força do vitorioso Tsongkhapa, agindo como nosso amigo virtuoso Mahayana direto em todas as nossas vidas, que nunca nos desviemos nem por um segundo do caminho puro, altamente admirado pelos vitoriosos. Que eu encontre os ensinamentos do vitorioso Losang Drakpa, que viveu uma vida eminente dotada de pura moralidade, coração corajoso em fazer os extensos feitos do Bodhisattva e yoga dos dois estágios, a suprema sabedoria transcendental da vacuidade e bem-aventurança não duais. Para todos os doentes em geral e em particular para aqueles com o vírus e todos aqueles que têm karma de contrair a doença. Por todos os méritos passados, presente e futuro acumulados por mim, todos os méritos acumulados por todos os seres sencientes e inúmeros Budas, que suas doenças sejam imediatamente curadas e aqueles que têm karma nunca mais tenham a doença. Que seus karmas negativos e impedimentos acumulados desde o renascimento sem princípio sejam purificados, que sua vida possa se tornar mais significativa para os seres sencientes. Então, que todos os seus desejos se realizem imediatamente segundo o Dharma. Então que eles possam gerar o Bodhicitta nessa exata viva, gerar a Bodhicitta e deixar de fazer mal aos inúmeros seres sencientes, mas sim só beneficiar os seres sencientes, inclusive levá-los à iluminação, a toda felicidade. Que todos os seres sencientes doentes se libertem rapidamente de todas as enfermidades. Que todas as doenças dos seres transmigrantes, sem exceção, nunca mais voltem a acontecer. Rinpoche repete várias vezes a mesma oração. Que todos os seres sencientes doentes se liberem rapidamente de todas as enfermidades. Que todas as doenças de seres transmigrantes, sem exceção, nunca mais voltem a acontecer. Todos os méritos, passado, presente e futuro, acumulados por mim pelos inúmeros seres sencientes e inúmeros Budas,
possa eu me tornar uma joia que realiza desejos e realizar os desejos de todos os seres. E como uma árvore que concede desejos, que eu realize todas as expectativas dos seres sencientes. Dedicando agora a dedicação de Tonglen por Nagarjuna. Que todo sofrimento que os seres viventes sofram, que amadureçam sobre mim. Que toda virtude e felicidade que eu acumular, que amadureça sobre todos os seres sencientes. Por todos os méritos do passado, presente e futuro acumulados por mim, todos os méritos, 3 tempos acumulados por inúmeros seres sencientes e inúmeros Budas, que todos os méritos que surgem como reais, como se fossem reais e acreditamos que sejam reais, o que é uma alucinação total. Não existe de forma alguma nenhum único ato, mas existem em mero nome. Então, que o eu, que surge como sendo real e acreditamos que seja real, mas é uma alucinação total, não existe sequer em um único átomo, mas existe em mero nome. Que alcance a budeidade, que surge como sendo real, acreditamos que seja real, mas é uma alucinação total. Não existe nem mesmo um átomo, mas existe em mero nome. Então, guiar todos os seres sencientes que surgem como reais, acreditamos que sejam reais, mas é uma alucinação total, que não existe nem mesmo o tamanho de um átomo, mas existe. Mas existe em mero nome. E guiar até a plena iluminação, a budeidade que surge como real, que acreditamos que seja real, mas é uma alucinação total. Não existe nem mesmo o tamanho de um átomo. Que existe como mero nome. Que eu faça isso sozinho. Eu que pareço como real, acredito ser real, que não existe absolutamente, mas é uma alucinação total. Não existe nem no tamanho de um átomo.
Assim como o bravo Manjushri e Samantabhadra também compreenderam as coisas como elas são, eu também dedico todos esses méritos da melhor forma para poder seguir seus exemplos perfeitos. Oração de longa vida de Sua Santidade, o Dalai Lama, para que todos os seus desejos se realizem. Joia que concede e realiza desejos, fonte de toda a felicidade desse mundo sem exceção. Ao incomparavelmente gentil Tenzin Gyatso, eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. Pela longa vida de Lama Zopa Rinpoche. Ó Lama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como generoso que tudo suporta, sustentando, preservando e espalhando a doutrina vitoriosa de Manjunath, que realiza com maestria orações magníficas honrando as três joias. Salvador meu e dos outros seus discípulos, por favor, tenha uma vida longa. Eu li isso aqui? Eu sou o gato mais famoso do mundo. Meu nome é Om Mani Padme Hum. Não. Meu nome é Om Ahum. E eu posso curar todos os vírus de todos os seres sencientes, mas não diarreia e punch. Não diarreia e punch. O que vocês pensam? Parece exato? Exato, parece exato, exatamente como um gato. O que diz? Parece com o que diz? Sim, parece. Ok. Tudo bem. Obrigado a todos.